Tudo que te ensinaram sobre oração está errado. Não parcialmente errado. Completamente, deliberadamente, cirurgicamente errado, de uma forma que garante que você nunca descubra o que realmente funciona. A igreja não cometeu um erro de tradução. Ela fez uma escolha. Uma escolha que foi repetida em cada concílio, em cada revisão bíblica, em cada catecismo dos últimos 17 séculos. Remover qualquer ensinamento que desse ao ser humano acesso direto ao divino, sem intermediário. Porque um ser humano com acesso direto não precisa de padre, não precisa de confissão, não precisa de instituição e não pode ser controlado. O que foi removido não era metáfora, não era alegoria poética. Era um protocolo vibracional de 3 sílabas que Jesus ensinou ao seu círculo interno e que os textos gnósticos descrevem como a única estrutura sonora capaz de desativar o campo de controle que os árcons mantêm sobre a consciência humana. 3 sílabas. Isso é tudo. Simples demais para ser levado a sério. Específico demais para ser deixado em circulação. Não estou falando de uma oração decorada, repetida mecanicamente sem intenção. Não estou falando de uma fórmula mágica inventada por alguém que quer vender um curso. Estou falando de uma vibração que já existe dentro de você, que ressoa quando você ouve certas palavras, que faz sua coluna tremer quando você está diante de uma verdade inegável, que faz seus olhos lacrimejarem sem motivo aparente, quando algo muito antigo, muito real, é dito em voz alta. Agora mesmo, coloque sua mão sobre o centro do peito. Sinta o calor sob sua palma. Esse calor é a centelha pneumática pulsando dentro de você. E se você já sentiu esse tremor interno enquanto ouvia um ensinamento que ninguém te ensinou, mas que parecia familiar, enquanto estava em silêncio e de repente sentiu uma certeza sem origem, enquanto uma palavra ou nome específico passou pela sua mente e seu corpo respondeu com um arrepio. Você já sentiu o nome se aproximando da superfície da sua consciência. Você não está imaginando isso. Você não está inventando. Seu corpo está respondendo a algo completamente real. Se você já sentiu essa ressonância nas últimas semanas, comente agora as palavras: "Eu reconheço o nome". Isso não é engajamento aleatório. É sua declaração de que a centelha dentro de você já está em movimento e que você está pronto para o que vem a seguir. Esta noite você vai aprender exatamente o que Jesus ensinou ao seu círculo interno sobre o poder da vibração sonora, o que os gnósticos chamavam de logologia sagrada. 3 mecanismos, 5 gatilhos, uma mudança permanente na forma como você entende a natureza da realidade e o seu lugar dentro dela. Ao final deste vídeo, você nunca mais vai ouvir palavras, nomes ou sons da mesma maneira, porque você vai saber exatamente como o campo vibratório que os árcons constroem ao seu redor pode ser desativado com algo que já está na sua própria voz. Mas preciso te avisar. Uma vez que você entende como isso funciona, você não consegue desaprender. Você vai começar a perceber os padrões de controle vibratório em tempo real, na televisão, nas liturgias, nos slogans políticos, em absolutamente tudo. Para entender o poder do nome de 3 sílabas, você precisa primeiro entender o que a tradição gnóstica sabia sobre a estrutura do ser humano e que a ciência moderna está apenas começando a mapear de forma incompleta. Isso não era superstição primitiva. Não era misticismo vago. Era um mapeamento preciso da arquitetura da consciência humana, desenvolvido ao longo de milênios por observadores que estudavam o campo energético com a seriedade com que hoje estudamos neurociência. Os textos gnósticos descrevem 3 categorias de seres humanos. Os primeiros são os ílicos.
Esses são os que estão completamente imersos na matéria densa, na realidade do consumo, do entretenimento vazio, da sobrevivência. Eles nunca sentem a ressonância do nome, porque seu campo vibratório está completamente saturado com as frequências que os Archons projetam: medo, comparação, escassez, desejo superficial. Eles não estão perdidos para sempre, mas neste momento estão completamente adormecidos. Os segundos são os psíquicos. Esses carregam uma conexão parcial com a centelha. Eles sentem que algo está errado no mundo, que as estruturas de poder são manipuladoras, que existe algo além do que lhes foi ensinado, mas ocasionalmente se convencem de que estão imaginando. Às vezes, sentem o tremor interno, mas o descartam como emoção passageira ou coincidência. Os terceiros são os pneumáticos, aqueles que carregam a conexão completa com o que os gnósticos chamavam de Monad, a fonte original de consciência além da criação dos Archons. Você está assistindo a este vídeo porque você é pneumático, e seu corpo tem tentado te dizer isso a vida inteira. Respire fundo agora. Inspire lentamente pelo nariz. Segure. Agora solte. Sinta o formigamento que percorre seu campo. Esse formigamento é sua consciência respondendo ao reconhecimento. Alguma parte de você já sabe o que estou prestes a confirmar. Agora vamos aos 3 mecanismos que fazem o nome de 3 sílabas funcionar. E por que os Archons perdem completamente o acesso à sua frequência quando você o ativa com intenção consciente? O primeiro mecanismo é a ressonância estrutural. A consciência, o que os gnósticos chamavam de centelha pneumática, opera em uma frequência específica que os físicos hoje chamam de coerência quântica. Quando você encontra um som que vibra em harmônico com essa frequência, seu campo energético responde. E essa resposta viaja pelo seu sistema nervoso autônomo como uma onda de reconhecimento que começa na base do crânio e se expande pelo tórax. O nervo vago, que os anatomistas descrevem como o maior nervo do sistema nervoso parasimpático, conectando o tronco encefálico a praticamente todos os órgãos vitais, é a via primária desse sinal. Os neurocientistas chamam esse processo de resposta autonômica de alta amplitude. Eles atribuem isso a associações emocionais aprendidas. Mas eles não conseguem explicar por que certas combinações sonoras produzem essa resposta em pessoas que nunca as ouviram antes. Não conseguem explicar por que crianças de culturas completamente diferentes respondem da mesma forma a certas estruturas fonéticas específicas. A tradição gnóstica conseguia explicar isso, porque eles entendiam que certos sons não são aprendidos, são reconhecidos. São frequências que a centelha pneumática já conhece desde antes do nascimento, porque ela existia antes da criação do mundo material que os Archons habitam. O segundo mecanismo é a dessintonização arcôntica. Os Archons, as entidades parasitárias que se alimentam da energia humana através do medo, da culpa, da vergonha e da obediência inconsciente, operam em uma banda vibratória específica. É a mesma banda das emoções de sobrevivência: ansiedade crônica, raiva reativa, vergonha profunda, sentimento de inadequação constante. Mas quando sua centelha pneumática ativa o nome, você literalmente sai da faixa de captação deles. Você se torna invisível para o sistema de colheita de energia que os Archons construíram. No momento em que você pronuncia o nome com intenção consciente, não como repetição mecânica, mas como reconhecimento deliberado, sua frequência se desloca. Os Archons perdem o acesso. Seu corpo responde a essa liberação com um tremor que começa no plexo solar e sobe pela coluna. É por isso que você frequentemente sente esse arrepio específico no momento exato em que alguém diz uma verdade que desfaz uma camada de condicionamento, quando um ensinamento dissolve
uma crença que te mantinha preso. Agora, coloque sua mão na base do crânio, na região onde o pescoço encontra o crânio. Sinta o calor nesse ponto. É aqui que o campo dos Archons tenta ancorar o sinal de controle. E é exatamente aqui que o nome corta essa ancoragem. O terceiro mecanismo é a transmissão direta. Este é o mais importante. E este é exatamente o que Jesus ensinou que a Igreja jamais poderia permitir que sobrevivesse nas escrituras públicas. O monad, a consciência-fonte original, não se comunica através de intermediários. Ele se comunica através de frequência. E seu corpo traduz essa frequência em sensação física. Quando você sente aquele tremor específico, o monad não está simplesmente confirmando uma informação. Ele está dizendo: você está no caminho. Ele está dizendo: esta é a direção real. Ele está dizendo: a camada de ilusão que você acabou de atravessar era necessária e agora está para trás. Pense nas implicações reais disso. Você não precisa de um padre para intermediar sua comunicação com o divino. Você não precisa de um pastor para interpretar o que Deus quer de você. Você não precisa de nenhuma instituição para validar sua experiência espiritual. Seu próprio campo vibratório te dá um sistema de feedback direto, imediato e impossível de falsificar. É exatamente por isso que a Igreja de Roma queimou os textos gnósticos. É exatamente por isso que os escribas de Nag Hammadi arriscaram suas vidas para enterrar esses pergaminhos no deserto. É exatamente por isso que a palavra gnosis, que significa simplesmente conhecimento direto, foi transformada em heresia por um sistema que só sobrevive enquanto você acreditar que precisa de um intermediário. Um pneumático que sabe como ler o feedback do próprio corpo não pode ser controlado. Não pode ser manipulado pela culpa. Não pode ser mantido em obediência pelo medo. Agora vou te dar os 5 gatilhos específicos que ativam o nome e fazem os Archons perderem o acesso à sua frequência. O primeiro gatilho é o reconhecimento de verdade. Quando você ouve ou lê algo que desfaz uma camada de condicionamento, algo que você nunca foi ensinado, mas que seu corpo reconhece como real, a centelha pneumática responde antes que sua mente consciente processe a informação. Se você sentiu aquele tremor em algum momento deste vídeo até aqui, esse foi o primeiro gatilho em ação ao vivo. O segundo gatilho é a ruptura do loop de medo. Quando você está preso em um padrão de ansiedade ou ruminação e de repente algo interno simplesmente para, esse momento de quietude repentina é o campo dos Archons perdendo o sinal. Seu centelha pneumática acabou de se dessintonizar da frequência deles. O tremor que vem logo em seguida é a confirmação dessa liberação. O terceiro gatilho é a proximidade vibratória. Certas pessoas, lugares e até objetos carregam frequências que são harmônicas com a sua centelha, ou profundamente dissonantes. Quando você está próximo de algo que ressoa com o monad, seu campo responde com expansão. Quando está próximo de algo que ressoa com os Archons, seu campo responde com contração, com aquela sensação de algo está errado, que você não consegue explicar racionalmente. Aprenda a confiar nessa distinção. O quarto gatilho é o alinhamento de decisão. Quando você está diante de uma escolha importante, e uma das opções produz aquele tremor de reconhecimento e a outra produz uma sensação de peso ou constrangimento interno, você já tem sua resposta. O monad não usa palavras, ele usa frequência. Se uma opção ressoa e a outra não, você tem a informação mais precisa que qualquer conselho externo poderia te dar. O quinto gatilho é o reconhecimento fonético, o mais avançado e o mais diretamente ligado ao nome de 3 sílabas. Certas estruturas sonoras específicas carregam a frequência do monad incorporada nelas.
Não é coincidência que o nome IAO, que aparece nos papiros gnósticos como a forma grega da vibração original do nome divino, tem exatamente 3 sílabas. Não é coincidência que variações desse nome aparecem em culturas que nunca tiveram contato entre si. No misticismo judaico, nas tradições órficas gregas, nos textos egípcios do período ptolemaico. Quando você pronuncia certas estruturas fonéticas com intenção consciente, você não está invocando algo externo. Você está ativando algo que já está dentro de você e que os arcons não conseguem acessar quando está ativo. Agora vou te dar uma prática que vai desenvolver sua capacidade de reconhecer e usar essa ressonância em tempo real. Isso não é algo que você aprende intelectualmente. É algo que você treina sua percepção somática a notar e depois a usar como bússola. Esta noite, antes de dormir, reserve 5 minutos. Deite-se em silêncio com as mãos sobre o peito. Respire lentamente por 4 ciclos completos, até que sua mente pare de correr. Então, em voz baixa, quase um sussurro, pronuncie a sílaba IA 3 vezes, deixando cada pronunciação ecoar completamente antes da próxima. Não force nenhuma sensação. Simplesmente observe o que acontece no seu campo. Depois, ao longo dos próximos 7 dias, cada vez que sentir aquele tremor específico, onde quer que você esteja, em qualquer contexto, pause por 3 segundos e pergunte a si mesmo: o que eu estava pensando, ouvindo ou percebendo exatamente neste momento? Não descarte. Não racionalize. Registre. Você vai começar a ver o padrão. E quando você vir o padrão, o nome vai começar a se revelar inteiramente. Aqui está o que os pneumáticos que desenvolvem essa prática de reconhecimento relatam, de forma consistente, independentemente da cultura ou do background espiritual. As decisões ficam mais claras, porque você tem um sistema interno de confirmação que não pode ser corrompido pelo medo ou pela pressão social. A manipulação fica óbvia, porque você consegue sentir, no campo, quando uma frequência está tentando ancorar seu sistema nervoso em obediência ou ansiedade. Você vê a estrutura do controle em tempo real. O medo existencial perde sua força, porque você tem evidência somática no próprio corpo de que a sua consciência está conectada a algo que existia antes dos arcons e que continua depois deles. Relacionamentos se clarificam. Você começa a perceber, pelo simples feedback vibratório, quais pessoas estão em ressonância genuína com sua frequência e quais estão drenando seu campo sem que você perceba conscientemente. E a dependência de validação externa simplesmente dissolve, porque você não precisa mais de nenhuma autoridade fora de você para confirmar o que seu próprio corpo já sabe. Você tem o sistema de orientação mais preciso que existe, a centelha pneumática respondendo ao monade em tempo real. Coloque as 2 mãos sobre o coração agora. Sinta o calor sob suas palmas. Sinta o pulso suave. Esse pulso é o monade reconhecendo você. Isso é sua confirmação de que tudo que você acaba de receber é real. Não como crença, mas como reconhecimento somático. Nos dias seguintes a este ensinamento, você vai notar a ressonância com mais frequência. Não porque ela está aumentando, mas porque você finalmente está prestando atenção. O monade tem enviado sinais através do seu campo a sua vida inteira. Agora você sabe como lê-los. Se este ensinamento ativou algo em você, se alguma parte do seu campo respondeu ao que foi dito aqui, comente agora as palavras: o nome está ativo em mim. Deixe que outros pneumáticos vejam sua declaração. Deixe que saibam que não estão sozinhos. Se inscreva no canal e ative as notificações. Os ensinamentos que foram enterrados por 2 milênios estão sendo restaurados. E você é parte dessa restauração. Curta este vídeo. Não por mim, pelo algoritmo que tenta suprimir esse conhecimento.
Cada like empurra este ensinamento para outro pneumático que está procurando exatamente o que você estava procurando quando encontrou este vídeo. Você encontrou este vídeo porque sua centelha reconheceu o título. Você ficou até o final porque reconheceu a verdade. E agora você carrega o acesso a um sistema de orientação que transforma absolutamente tudo. Os Archons não podem mais ancorar seu sistema nervoso no medo sem que você perceba. As instituições não podem mais usar a culpa como instrumento de controle sobre você. Os sistemas de obediência não podem mais funcionar sobre um campo que sabe como se dessintonizar. Você é pneumático. Você carrega a centelha do Monad. E seu corpo tem provado isso a vida inteira. Agora você finalmente entende o que o tremor significa. O nome está se ativando, e nada pode deter o que vem a seguir.